Bom, de Brasília vem muita coisa, né? Teremos um relato do que aconteceu na manhã e a gente vai acompanhando. A hora que o João Pedro Melo puder entrar com a gente, ele vai atualizar. Imagino que é o João Pedro Melo que vai falar com a gente, né? Ele vai atualizar pra gente o que aconteceu e o que vai acontecer ainda ao longo de hoje. Serão Aliás, nesse instante, desculpa te interromper, acabou a primeira fala do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Nesse instante durou 1 hora, mais ou menos. Começou ali por volta de 11h05. Isso. Primeiro tivemos o relatório, né, do Alexandre de Moraes, que é uma apresentação meio neutra dos fatos, colocando os vários pontos de vista. Depois a defesa do procurador, a defesa que eu quero dizer, a defesa da denúncia, né, a sustentação que ele faz da denúncia. Vamos ter um break agora, imagino? Isso, de almoço. Uma pausa, exatamente. Pronto, para daí depois resgatar e começar a fala dos advogados. João Pedro Melo entra com a gente daqui a pouquinho. Bom, eu queria, tratando desse assunto, dizer e compartilhar com você uma percepção. Você pode concordar, pode não concordar, mas é legal a gente rememorar algumas coisas, né? O Brasil não tem tido tempo fácil. O Brasil não tem tido, ao longo da sua história republicana, momentos de muita paz. Veja só, o Brasil conseguiu, em uma única ocasião, eleger 3 presidentes em seguida, sendo que os 3 receberam a faixa do antecessor e passaram a faixa para o sucessor. Só uma vez, e foi na República Velha. Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. E deu! Ah, mas e o Fernando Henrique, o Lula e a Dilma? Mas a Dilma não foi empichada? Então nós não conseguimos. Ah, mas eles tiveram 2 mandatos. Tudo bem. Mas Fernando Henrique usou a regra anterior? Não, criou uma. Não tinha reeleição. Então, 3 presidentes eleitos que passaram a faixa para o sucessor segundo as regras vigentes no momento de sua eleição. Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. E eu vou sempre poder dizer, lembrando para você, que a República Velha não é um bom exemplo de estabilidade democrática. Nós tivemos 41 anos de República Velha. 1 a cada 6 dias em estado de sítio. Arthur Bernardes ficou praticamente o mandato inteiro em estado de sítio. Então, momento tenso. Aí quando vem a ruptura, né? Lembrando que a proclamação da República foi em si uma ruptura, mas quando vem o fim da República Velha, a gente entra o quê? Na ditadura Vargas, de 30 até 1945, sendo que de 30 a 34 ele ficou governando por decreto. Aí baixa uma Constituição de 34, aliás, de 35 até 1937, quando ele faz o golpe dentro do golpe, quando ele baixa a Constituição de 37, mas de 35 a 37, governando em estado de sítio, saindo de um para outro, e variações, tinha um outro nome que ele instituiu. Ou seja, nos nossos 41 anos de democracia, não tinha um processo eleitoral que era razoável, porque não votava todo mundo. A Constituição, a gente abre a República com um golpe. Depois a gente tem 15 anos de ditadura Vargas. Aí o período tranquilo, democrático brasileiro, foi de 46 a 63. 46 a 63. E o que acontece de 46 a 63? A gente tem um presidente eleito direitinho, porque o Dutra, que se elege no fim de Getúlio Vargas em 45, o Dutra, ele dá um golpe, quer dizer, o Dutra e militares garantem e insistem e trabalham pela deposição de Vargas. Então ele assume num sistema democrático, ele foi eleito, mas eleito desse jeito. Então o único presidente eleito nesse período de 46 a 63, 4 a gente tem a ditadura, o golpe militar, foi Juscelino Kubitschek. Então vem eu digo porque o Vargas, que também foi eleito de novo, então vamos lá, temos o Dutra, aí volta ao Vargas de 50 a 54 e ele se mata. Ele não passa a faixa para o sucessor, ele se mata. Aí toma posse o vice-presidente da República, que
dizem que talvez não tenha ficado doente, mas argumentou que ficou doente, foi para casa. Assume o presidente da Câmara dos Deputados, que tenta impedir a posse de Juscelino, eleito em 1955. Olha o que foi o nosso período democrático, período de estabilidade, período em que a gente teve eleições. Juscelino ganha a eleição, segundo as regras da Constituição de 46, ele ganha a eleição, tem 36% dos votos, e aí militares resolvem que ele não teve a maioria dos votos, que não era prevista, ele tinha que ter a maior parte dos votos, mas não a maioria, metade mais um. E então, nós temos o golpe dentro do golpe, o contragolpe, dado pelo Lott, que era o ministro da Guerra, e aí então Juscelino Kubitschek toma posse. Toma posse e enfrenta duas tentativas de golpe, uma na chegada e outra quase na saída. Jacareacanga e Aragaças. Quer dizer, o presidente que conseguiu tomar posse, foi eleito, passou a faixa para o sucessor, ele sofreu duas tentativas de golpe, que não deram certo, mas foram duas tentativas de golpe. Aí vem Jânio Quadros, que renuncia. Quer dizer, veja se tem cabimento. Aí assume o vice, que era o Jango, que também tinha sido vice do Juscelino. Aí fazem uma emenda parlamentar para transformar o presidencialismo em parlamentarismo. Quer dizer, muda a regra. Aí depois tem um plebiscito, volta a ser presidencialismo. Aí cai o cara. Quer dizer, você entendeu? De 1946 a 63, esse foi o nosso período de plenitude democrática. Olha se tem cabimento um troço desse. Então aponta para mim, até 1964, em que momento a gente teve paz, teve tranquilidade, teve serenidade. Se eu acabo de dizer que só na República Velha, numa única ocasião, sendo que a gente teve vários presidentes na República Velha, a gente conseguiu ter 3 presidentes eleitos e passar a faixa para o sucessor segundo a regra original prevista na Constituição. O resto teve tudo quebra de Constituição, teve Deodoro foi o caos, Floriano foi o caos, Deodoro fechou o Congresso, Floriano foi um desastre. Aí Floriano deveria ter convocado eleições, e ele não convocou eleições, previa a Constituição de 1891 que ele deveria convocar eleições, e ele não convocou eleições, ele era o vice do Deodoro. Então, olha a confusão. Aí chegamos em 64, não precisamos falar nada, até 1985, governos militares se sucedendo, tentativa de golpe, inclusive, no governo Geisel, com o ministro Silvio Frota. Chegamos em 1985, elegemos um presidente, Tancredo Neves, que aliás tinha sido um dos primeiros ministros do Jango, tinha sido ministro inclusive de Getúlio Vargas, na década de 50. Bom, ele morre. Então a gente inaugura a democratização brasileira, a redemocratização brasileira, com um vice-presidente. E tivemos mais 2 vice-presidentes, porque nós tivemos 2 impeachments. Então, uma morte e 2 impeachments. Cai o Collor, assume um vice. Cai a Dilma, assume o vice. Então, nós tivemos 3 vices. Sarney, Itamar Franco e Michel Temer. Que, aliás, os 3 fizeram um trabalho bastante razoável. Muito mais razoável do que os eleitos, Collor e Dilma. Tem comparação. Tancredo não pôde ser testado. Então, redemocratização para nós é 3 vices, 2 impeachments e agora um presidente da República no banco dos réus acusado de tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, tem cabimento um negócio desse? 1889 a 2025 aponta um período tranquilo em que os americanos, por exemplo, elegeram presidentes, tiveram presidente assassinado, mas não é assim. A eleição nos Estados Unidos, só com o Donald Trump agora, que virou um negócio meio amalucado. Mas os americanos, eles não têm essa paixão que a gente tem, porque aqui é uma loucura. Ah, estamos polarizados, radicalizados. Olha só a nossa história. 1955, 2 impeachments, porque quando o Getúlio se mata, toma posse o vice-presidente, o Café Filho, depois ele fica doente, aí o Carlos Luz toma posse como presidente da Câmara, como se o Hugo Mota tomasse posse agora, e o Lott
consegue o impeachment do presidente da Câmara, o vice-presidente volta, impeachment também, tudo porque está todo mundo conspirando, uma confusão junto com o Carlos Lacerda para não dar posse ao Juscelino Kubitschek. Ver se tem alguma chance da gente ter paz assim. Então o nosso histórico é muito ruim. Então quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal julgando um presidente da República, julgando o Jair Bolsonaro, você pode analisar os fatos, e nós vamos ter oportunidade de discutir fatos objetivos, mas você pode analisar a nossa história e falar, poxa, nós não temos paz, os nossos pais não tiveram paz, os nossos avós não tiveram paz, os nossos bisavós não tiveram paz. O resultado acaba sendo o quê? Um país que anda de lado. Porque a política, ela não é um mundo paralelo e a economia vai tocando e danem-se os políticos. Não. Na raiz da nossa infelicidade política, do nosso desarranjo eleitoral e institucional, na raiz ali você tem o empobrecimento ou uma sociedade que não avança na velocidade que poderia avançar, na educação, na saúde, no campo econômico, no campo social. Então, quando a gente fala da criminalidade, quando a gente fala da favelização, quando a gente fala desses nossos desacertos e desarranjos, tem isso tudo muito misturado, valores e princípios que os nossos governantes passam para a gente, que são altamente questionáveis. Ou você acha bacana ver o que a gente está vendo agora? Um presidente sentado lá, acusado de tentar derrubar um outro presidente que foi eleito. É um negócio asqueroso. Como é asqueroso ver um presidente aprontão que teve que ser empichado, ou uma presidente que achou que podia fazer o que quisesse. Ah, não, mas eu não sou, porque ela não foi acusada de ser ladra, então não pode ser empichada, porque o outro foi acusado de ser ladrão. Ah, não, então o mundo se divide entre quem rouba e quem não rouba. Ela aprontou nas contas públicas, só que no Brasil a régua é tão baixa que tem gente que defende a Dilma porque ela não roubou, mas ela aprontou, ela fez estrepulia, ela brincou com as contas públicas. Ah, mas o Lula também brincou antes, o Fernando Henrique também brincou. Tá bom, tudo bem, um monte de gente aprontou. Um dia um que aprontou foi pego. E foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Então, é um negócio desanimador, por um lado. Ao mesmo tempo, fica um desejo, uma vontade, que eu espero que seja a sua, porque minha de que a gente tenha tempos um pouco mais promissores para frente. Porque está muito torto, está uma bola muito quadrada. Então, o que a gente está vendo, tem gente que fala, tomara que o Bolsonaro vá em cana. Tem gente que fala, tomara que o Bolsonaro não vá em cana. O Bolsonaro vai em cana. Isso não está mais em discussão. Os defensores do Bolsonaro e os que são adversários ou não gostam do Bolsonaro podem ter a opinião que for sobre o julgamento. Mas a gente tem que parar, botar a mão na cabeça e falar o que nós fizemos ao longo de nossa história e o que nós estamos fazendo e para onde que a gente quer ir. Porque se é para continuar nesse caminho, nós vamos ver o Bolsonaro em cana, aí nós vamos ver uma eleição, aí o próximo presidente sabe-se lá quem vai ser, se o Lula vai ser reeleito, se vem um outro presidente, não estou aí nem um pouco preocupado com isso nesse momento, mas daqui a pouco nós vamos ver também uma questão institucional e depois na sucessão uma questão institucional. Isso tem que parar. Como vai parar, não tenho a menor ideia, mas eu estou trazendo para você fatos objetivos da história, inquestionáveis, que eu dou essa interpretação, você pode dar outra, mas não me parece que a gente pode falar que na nossa história a gente teve paz. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.